Sabe aquele momento em que a pessoa some, para de responder no WhatsApp, não vê mais seus stories no Instagram, nem reage aos seus posts no Facebook? De repente, é como se ela tivesse evaporado. E o pior, você fica ali com o celular na mão, esperando um oi, um sinal, qualquer coisa. Mas quer saber a real? É nesse exato momento que o jogo vira. Porque quando você escolhe o silêncio, quando você para de correr atrás, quando você simplesmente desaparece, é aí que você se torna inesquecível. Hoje você vai entender como o seu silêncio pode cortar mais fundo que qualquer palavra dita. E como usar isso com inteligência, com frieza e com estratégia, exatamente como os estoicos faziam. E se você acha que ignorar alguém é frieza, é porque ainda não entendeu o poder de um silêncio bem colocado. Fica comigo até o final, porque neste vídeo eu vou te mostrar passo a passo como virar o jogo sem mover um dedo e fazer quem se afastou voltar confuso, abalado e completamente obcecado por você. Imagina só, aquela pessoa que te deu gelo agora está abrindo o WhatsApp e te stalkeando escondido. Tá vendo e revendo seus stories, tentando entender como é que você tá tão bem, tão em paz, tão indiferente. E sabe o que mais incomoda? É que você não postou indireta, não mandou mensagem, não fez drama. Você só sumiu. E o silêncio grita, grita muito mais do que qualquer textão ou qualquer áudio de 3 minutos. Porque, diferente de quem fala demais, você aprendeu com os estoicos a dominar suas emoções, a controlar seus impulsos e a usar o silêncio como arma. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar como assumir essa postura poderosa. Você vai sair daqui com uma mentalidade diferente, mais firme, mais segura e com um controle emocional que vai fazer qualquer um se arrepender de ter te deixado. A galera não entende, mas o silêncio é a resposta mais alta que existe. Quando você não reage, você se destaca. E o segredo está aqui. O que você faz nas redes sociais enquanto está calado, o que você posta, o que você compartilha, o que você não comenta, tudo isso faz parte da estratégia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como criar uma presença que fala por você, mesmo quando você não diz nada. Como usar o poder da ausência para provocar o efeito do arrependimento no outro. Como se transformar na pessoa que ninguém esquece, justamente porque você soube sair da cena sem se explicar. Hoje você vai entender como o silêncio, somado à inteligência emocional e à postura estoica, pode te dar o controle de qualquer situação. Então já se prepara, porque até o final desse vídeo você vai ter nas mãos as chaves para virar esse jogo sem drama, sem implorar, sem se humilhar. E olha, se você já sofreu com alguém que se afastou de você do nada, se você já sentiu aquela vontade de mandar mensagem e se explicar, mas se segurou, comenta aqui embaixo. O silêncio me fortaleceu. Porque hoje você vai entender que se calar não é fraqueza, é força, é estratégia, é domínio. E é exatamente isso que vai fazer aquela pessoa voltar, te procurar e se perguntar: o que aconteceu? Por que ele ou ela não me procurou até agora? Então não sai daqui. Assiste esse vídeo até o final, porque no fim você não vai mais querer ser lembrado. Você vai ser impossível de esquecer. Imagina essa cena. Você está em um ambiente com alguém que grita, que solta palavras como se fossem socos, esperando você revidar. Eles querem ver o fogo, a explosão. Mas você, com a maior calma do mundo, não diz nada, apenas olha e vai embora. Sem gritar, sem se desesperar, sem escrever textão. Só o silêncio. E é aí que a verdadeira guerra começa. Porque eles não estavam prontos para esse tipo de poder. Eles esperavam barulho, não o seu sumiço. Acharam que seu silêncio era fraqueza, que não responder significava derrota. Mas deixa eu te contar uma verdade crua. O silêncio
não é a ausência de poder. É a prova viva do seu autocontrole. E sabe o que mais? A maioria das pessoas não tem medo da sua raiva. Elas tremem diante da sua paz. Porque a paz mostra que você parou de explicar, parou de justificar, que eles não têm mais acesso à sua energia. A paz diz que você escolheu a si mesmo, e isso assusta quem achava que tinha sua atenção na palma da mão. Epicteto, o filósofo estoico, uma vez disse: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." E quando a sua reação é não reagir, isso balança o ego de qualquer um como um terremoto, porque o silêncio força a pessoa a encarar o que fez, sem desculpas, sem discussões, só ela e as consequências. Já viu alguém acenar para uma porta automática que não abre? A pessoa fica confusa, tenta de novo, pisa de volta, olha para o sensor. É exatamente isso que eles fazem, tentando provocar uma reação sua. Mas o sistema mudou. Você não funciona mais do mesmo jeito. Você se atualizou. Agora é a versão "não te devo explicações." E mesmo que uma parte sua ainda queira falar, explicar, pedir encerramento, entenda, o silêncio é o encerramento. Ele grita: "Eu já disse tudo com a minha ausência." Não é sobre vingança, não é sobre frieza, é sobre entender o próprio valor e se recusar a leiloar isso em troca de atenção. E sabe de uma coisa curiosa? Leões não rugem quando vão embora. Eles apenas se retiram, e a selva inteira entende: é você agora. Não precisa provar que superou. O seu silêncio prova isso melhor do que qualquer palavra jamais provaria. Então, se você está aí em silêncio, pensando que eles não estão sentindo, acredite, estão. A cada segundo, a cada scroll, a cada notificação vazia, isso dói mais do que qualquer adeus. Repete comigo agora: o silêncio é força. Escreve isso nos comentários. Deixa o mundo ver que você não tem mais medo de se calar, porque silêncio não é rendição, é poder. Clica no like, se inscreve no canal e fica comigo porque a gente está só começando. Número 1. Eles esperavam uma tempestade, mas você entregou calma. Às vezes, a vingança mais poderosa é simplesmente ir embora. Em silêncio. Isso atinge de forma diferente. Sem gritaria, sem barraco, sem cena final. Só o nada. E é isso que eles nunca imaginaram. As pessoas são treinadas a esperar o caos depois que machucam alguém. Se preparam para a briga. Se armam com desculpas falsas, com argumentos tortos, só esperando o confronto. Eles até ensaiam aquele discurso manipulador, pronto para inverter o jogo e colocar a culpa em você. Mas quando chegam preparados para o incêndio e encontram só o vazio, é aí que o pânico começa a nascer. Imagina só, eles estão em um campo de batalha, armados, espada na mão, gritando, mas não tem ninguém do outro lado. Só o vento, só o eco, só eles mesmos com o próprio barulho. Eles estavam prontos para distorcer os fatos, para sugar sua reação, para se alimentar da sua energia, mas você nunca apareceu. E isso os enlouquece. Agora, começam a se fazer perguntas que nunca quiseram encarar. Por que ele não manda mensagem? Por que ela sumiu das redes? Será que acabou mesmo? Será que outra pessoa está valorizando o que eu desprezei? Vão vasculhar seus stories como se fossem arqueólogos atrás de pistas, qualquer sinal de que ainda tem importância. Mas o seu silêncio não dá nenhum conforto, nenhuma explicação. Só incerteza. E a mente odeia a incerteza mais do que odeia a culpa. Mas aqui vai uma verdade que eles nunca vão admitir. Eles não esperavam que você fosse forte desse jeito. Achavam que te conheciam, que você sempre voltaria, que você sempre tentaria consertar tudo, que você ia explodir, chorar, argumentar, mas você não fez nada disso. E foi aí que caiu a ficha. O poder nunca esteve com eles, sempre esteve na sua reação. E agora que você tirou isso, eles estão famintos pelo que antes transbordava.
a sua energia. Entenda uma coisa: o silêncio não é só ausência. É um limite, é um espelho. Ele mostra tudo de volta para eles. Quem eles são, o que fizeram e o que perderam. E obriga a encarar essa imagem sozinhos. O silêncio pode parecer inofensivo, mas quando bem usado, é uma lâmina invisível que corta fundo. Não precisa de palavras nem de gestos, porque a dor que ele provoca nasce dentro da mente de quem o recebe. Enquanto as palavras atingem a superfície, o silêncio perfura o coração do ego, desmonta as ilusões e cala até as mentiras mais convincentes. Pense nisso como uma sala onde o som desapareceu e tudo o que sobra é o barulho da consciência. Digite nos comentários a frase "grite à vontade, você não tem mais poder sobre mim", quando você escolhe não reagir, não gritar, não mandar aquela última mensagem. Você está dizendo sem dizer que o controle acabou, que o jogo terminou e que não tem mais palco para o drama. Isso não é frieza, é clareza. E é isso que os assusta, porque o silêncio verdadeiro, aquele que vem da paz e não da dúvida, é como uma sentença final escrita em pedra. Você não tem mais acesso. Não é vingança. É autopreservação. É respeito próprio. E o que isso causa? Um vazio que ecoa mais alto que qualquer discussão. Um desconforto que eles não conseguem explicar, mas sentem, como um vulto que os persegue a cada pensamento não resolvido. Agora imagine isso. Alguém tentando acessar o seu coração como quem digita uma senha antiga num cofre que mudou de código. Nada acontece, nenhum sinal. Só o silêncio frio e intransponível. Essa pessoa, que antes sabia exatamente quais botões apertar, agora se vê do lado de fora, sem saber por onde começar. E esse bloqueio, essa ausência total de resposta, é o que os destrói por dentro. O cérebro humano odeia incertezas mais do que odeia a dor. É por isso que o desconhecido causa tanto medo. E o seu silêncio provoca exatamente isso, o desconhecido. Eles não sabem se você esqueceu, se superou, ou se está se reconstruindo longe demais para voltar. Essa dúvida é corrosiva, porque enquanto as palavras trazem pistas, o silêncio deixa espaço para que a mente deles invente os piores cenários. E nessa ausência, eles enfrentam a única coisa que sempre evitaram: a verdade. Porque o silêncio não mente, ele apenas reflete. E a imagem refletida, muitas vezes, é feia demais para ser encarada. Lembre-se disso. A mente de quem perdeu o controle vive em busca de sinais. Vai olhar suas redes, vai reler mensagens antigas, vai tentar interpretar até o seu silêncio como uma mensagem escondida. Mas não é. O silêncio, nesse caso, é o ponto final. E isso os destrói. Porque não há mais abertura para manipulação emocional, chantagem afetiva, joguinhos de culpa. Quando você decide que não vai mais se explicar para quem nunca quis entender, você se torna impenetrável. Você deixa de ser previsível, e isso quebra o ciclo de controle que eles tinham sobre você. Sêneca escreveu: "A espada não mata ninguém, é apenas uma ferramenta na mão do assassino." Pois bem, o silêncio é a ferramenta mais afiada de todas, porque mata ilusões, desmonta narrativas falsas e quebra as correntes invisíveis que te prendiam. É o momento em que você para de implorar para ser compreendido e começa a construir um mundo onde ser compreendido não é mais necessário. Porque quem é paz não precisa fazer barulho. E olha, ninguém está dizendo que é fácil. Escolher o silêncio é lutar contra o impulso de querer resolver, de querer se fazer entender, de querer gritar tudo que ficou preso na garganta. Mas a verdadeira força está justamente em resistir a esse impulso, em escrever aquela mensagem e apagar, em segurar o telefone e não ligar. Porque cada vez que você se cala, você está dizendo para o universo: "Eu me escolhi." E isso é muito mais poderoso do que qualquer discussão vencida.
Pode até doer agora, mas é uma dor que cura. É a dor da libertação. As pessoas ao seu redor podem dizer que você está sendo frio, distante, calculista, mas elas sabem, mesmo que não admitam, esse silêncio não é desprezo, é evolução. Você não está fugindo, está se transformando. E essa transformação não precisa de palmas, nem de plateia. Ela só precisa de uma coisa: consistência. Continue em silêncio. Não por orgulho, mas por amor próprio. Porque quem entende o valor do silêncio, entende que ele fala alto para quem precisa ouvir e cala para quem nunca escutou de verdade. Número 3. A mente deles vai quebrar com tudo aquilo que sua boca nunca disse. A verdade é que a mente humana grita muito mais alto do que qualquer voz, principalmente quando ela precisa preencher o silêncio com suas próprias conclusões. Não foi o que você disse que os abalou. Foi exatamente o que você escolheu não dizer. Quando você decide silenciar, não como um jogo, não como um sumiço estratégico, mas com intenção e verdade, o vazio que você deixa vira um espelho que eles evitam encarar, mas que agora está escancarado. A mente começa a girar. Será que você seguiu em frente? Será que está com outra pessoa? Será que agora foi de vez? Essas perguntas não nascem da curiosidade, nascem do pânico, porque o silêncio não deixa espaço para controle, para desculpas ou manipulação. Ele apenas existe, cortante, claro, presente. E no fundo, você não precisou escrever o roteiro. Eles mesmos fizeram isso. Agora estão sentados sozinhos, num quarto escuro, cercados apenas pelos próprios pensamentos, que ecoam nas paredes da própria consciência. Cada notificação que não chega, cada postagem sua em que você aparece sorrindo e em paz, fala mais alto do que qualquer declaração. Você nunca disse "não volto", mas eles ouviram. Não em palavras, mas na ausência. Você sempre foi quem explicava, quem dava o fechamento, quem colocava ponto final em frases que nem eram suas. Quebrou-se 1000 vezes tentando fazê-los entender, acreditando que um dia eles finalmente enxergariam. Mas agora você quebrou o ciclo, e a ausência do seu som virou o maior barulho que eles poderiam ouvir. A verdade é que eles sempre entenderam, só não queriam admitir. Preferiam o seu silêncio quando ele significava submissão, não separação. Mas agora o seu silêncio virou um muro e eles não sabem escalar. Epicteto disse: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, depois faça o que tem que fazer. E foi isso que você fez. Você parou de se explicar, parou de implorar, parou de atuar no teatro de quem nunca aplaudiu. Você escolheu a paz, e agora essa paz virou o eco que atormenta a mente de quem não sabe lidar com o vazio. Eles fingem que não ligam, posam de imunes, postam frases soltas como se estivessem plenos, mas por dentro é caos. E o caos deles agora não tem mais você como alvo. Eles estão presos no labirinto da própria culpa, enquanto você cresce em silêncio. Você não precisa ser visto para vencer. Você não precisa ser ouvido para impactar. Você só precisa continuar sendo. E isso é o que mais destrói. Repita comigo: eles não conseguem escapar do silêncio. Escreva isso nos comentários. Não como vingança, mas como libertação. Porque você não precisa explicar a tempestade que enfrentou. Você é a calmaria que veio depois dela. Número 4. A sua paz é mais barulhenta que o caos deles. Quando a sua alma encontra sossego de verdade, o barulho do outro começa a ecoar de um jeito ensurdecedor. É curioso, não é? Aquela tranquilidade que eles ridicularizavam, aquele silêncio que chamavam de fraqueza, agora virou uma tempestade constante sobre a cabeça deles. Você não gritou, não implorou, não implodiu, você simplesmente parou. Parou de explicar, de se justificar, de reagir. E essa paz que você construiu
Virou um trovão nos ouvidos de quem só sabia viver no meio da confusão. Eles não sabem viver sem o drama. Estavam confortáveis enquanto você se desequilibrava. Sentiam-se no controle enquanto você sangrava tentando manter o vínculo. Mas quando você se levantou e decidiu que não ia mais dançar a música deles, eles não perderam só uma discussão, eles perderam o jogo. Imagine uma peça de teatro onde eles continuam atuando sozinhos, berrando no palco, mas agora para um auditório vazio. Só silêncio. E esse silêncio é a prova de que você se foi. Eles não sabem o que fazer com isso. Sua serenidade não precisa de aplausos, ela fala por si só. Antes, você reagia por amor, explicava por carinho, lutava porque acreditava que valia a pena. Mas hoje, sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com quem só sabe causar ruído, não conexão. Se você chegou até aqui, comente nos comentários a frase: "Agora é tarde, já estou blindado às suas investidas." Você entendeu que paz não é passividade, é poder. É o escudo que você construiu quando decidiu parar de salvar quem se alimentava da confusão. Marco Aurélio disse: "A melhor vingança é ser diferente de quem causou a dor." E foi isso que você fez. Você não se rebaixou, não devolveu na mesma moeda, não virou reflexo da loucura. Você subiu, silenciosamente, com firmeza, com elegância. E essa subida, mesmo sem som, é ouvida, é sentida. E isso corrói mais do que qualquer ataque. Porque eles não esperavam que você se retirasse sem deixar rastros. Eles não estavam preparados para a sua paz. Vamos ser sinceros. Encontrar a paz nunca foi fácil, especialmente para quem foi treinado a sobreviver no caos. Houve dias em que o silêncio parecia castigo, noites em que você se perguntou se eles sequer notaram sua ausência. Mas aqui está a verdade. Eles notaram. Notaram quando você parou de postar, quando não respondeu, quando sua energia, aquela presença quente, intensa, inconfundível, simplesmente sumiu. E o que mais os incomoda não é só o seu silêncio, é a serenidade que veio com ele. A paz que você conquistou grita mais alto do que qualquer confronto que já tiveram. Ela é a prova viva de que eles não te quebraram. A prova de que você se curou, que você virou a página, escreveu um novo capítulo e dessa vez não incluiu o nome deles. Agora, são eles que estão no meio dos escombros do caos que criaram, esperando por uma reação sua, implorando por sua atenção. Mas você saiu de cena. Não é mais parte desse espetáculo. Está tomando um chá tranquilo, lendo seu livro favorito, caminhando com o coração leve. E isso é insuportável para quem só consegue ouvir através do conflito. É quase poético, não é? O brilho da sua calma perturba a sombra deles. Eles apostaram que você cairia aos pedaços quando se afastasse, que você imploraria por explicações, por respostas, por um retorno. Mas no lugar de se despedaçar, você se refez inteiro. Você não retaliou, você se realinhou. Você se ergueu sem fazer barulho. Silêncio, ensurdecedores. Agora eles aprendem da forma mais que quem mantém sempre quem se ama no controle. Eles tentam te provocar com podagens ambíguas, com fingimentos de paz. Você não precisa provar sua base. Seu silêncio é o poder. De reação é a resposta mais alta que você jamais deu. Diga isso com firmeza. E a paz é poder. Nos comenta. Deixe que sintam a calma que não conseguem acessar. Mostre a si mesmo e ao mundo que você não precisa mais de barulho para ser notado, nem de caos para ser valorizado. Você precisa de paz. E agora que a encontrou, não deixe nada te puxar de volta. Fica comigo, porque agora vamos entrar em um território ainda mais profundo. Porque o silêncio faz com que eles revivam cada erro que cometeram.
porque a sua calmaria é a tempestade que eles nunca viram chegando. A culpa, ela não chega batendo na porta com barulho. Ela entra sorrateira durante o silêncio, e é aí que o jogo vira. Quando você escolhe o silêncio verdadeiro, não por joguinho, não por vingança, mas porque a sua paz finalmente vale mais do que a sua dor, algo perigoso começa a acontecer. Mas não com você, com eles, com aqueles que achavam que podiam te machucar e sair impunes. O silêncio não fica parado, ele rebobina. Ele dá replay em tudo e faz com que eles assistam à própria história sem cortes. Imagine alguém sentado em um cinema, sendo ao mesmo tempo o ator, o vilão, o diretor e a plateia. O filme, cada palavra dita, cada lágrima ignorada, cada vez que riram quando você precisava de apoio, cada vez que você ficou e mesmo assim eles te afastaram. Seu silêncio é o projetor e não há botão de desligar. No começo, eles fingem que está tudo bem. Riem mais alto, postam mais, mostram uma vida que parece perfeita. Mas por dentro o volume aumenta. E não é música, é memória. E a memória, essa sim é cruel. Especialmente quando vem embebida em arrependimento. Porque a verdade que os sufoca agora é simples. Eles não esperavam consequências, esperavam um desfecho. Imaginavam uma mensagem final, um textão carregado de dor, um emoji triste, algo que mostrasse que você ainda estava lá. Mas quando você não deu nada disso, a única voz que restou foi a deles mesmos. E é aí que o arrependimento morde, que a culpa vira sentença. Como disse Sêneca, todo culpado é seu próprio carrasco. E o silêncio é a corda, é o gatilho, é o espelho. Ele revela quem eles realmente foram, não o personagem do Instagram, nem o charme das desculpas vazias, mas a pessoa que teve alguém de verdade e escolheu o ego, o orgulho e o jogo. E sejamos honestos, não é fácil para você também. Ainda há aquela parte que se pergunta, será que eles ligam? Será que pensam no que fizeram? Mas acredite, eles pensam. Porque ninguém valoriza sua presença até sentir o peso da sua ausência. E o silêncio tem peso. Ele aperta o peito às 2 da manhã, sussurra entre as distrações, mora nos espaços onde seu nome costumava aparecer. E agora não aparece mais. Eles começam a buscar sinais, releem mensagens antigas, escutam áudios guardados. Olham suas fotos e se perguntam como alguém tão presente, tão paciente, tão leal, sumiu sem dizer uma palavra. Mas o que eles não entendem é que você não desapareceu. Você evoluiu. Você parou de esperar que alguém te entendesse. Parou de se dobrar para manter a paz. Abandonou a ideia de que amar é sinônimo de sofrer. E essa mudança, essa transformação silenciosa, é o que mais machuca, porque a versão sua, que ainda os aceitaria, essa não existe mais. Aquela chorava de madrugada. A de agora dorme em paz. Aquela explicava tudo. A de agora deixa o silêncio falar. Aquela implorava para ser vista. Esta aqui conhece o próprio valor. Então, deixe que eles fiquem presos nos próprios erros e digite agora a frase: o silêncio que corta a alma. Deixe que se percam no silêncio, porque você já não está mais lá. Não está mais emocionalmente, não está espiritualmente, nem energeticamente. Você seguiu em frente e não foi para provar nada. Foi para proteger a sua paz. Repita comigo agora, escreva nos comentários. Eles revivem, eu evoluo. Que isso seja sua verdade, sua frequência, sua declaração. Mostre a eles, a você mesmo e ao mundo, que você não está mais fazendo teste para papel em uma história onde esqueceram seu valor. Você não é uma lembrança rodando em loop. Você é uma obra-prima em constante movimento. E fica por perto, porque agora a gente vai descer mais fundo naquele lugar que abala a alma deles. O momento em que percebem em silêncio que você mudou e nunca mais vai voltar. Número 6. O ego odeia aquilo que não pode controlar.
Nada fere mais o ego do que um silêncio que ele não consegue manipular. Vamos falar de algo cru, algo real. O ego, essa parte barulhenta e carente que vive implorando por atenção como um vício, não suportava o seu amor sem a necessidade de dominar ele. E o que você fez agora, ao escolher o silêncio, foi arrancar das mãos deles o brinquedo favorito e jogar no chão, em pedaços. Eles não amavam você, eles amavam o controle. E quando você parou de reagir, quando deixou de dançar conforme a música emocional que eles tocavam, você não só ficou em silêncio, você destruiu a ilusão de poder. O ego se alimenta de controle, sobrevive da capacidade de provocar respostas, de puxar cordões e ver você se mover, de apertar botões e ouvir você se justificar. Mas o silêncio é um controle remoto quebrado. Não importa quantas vezes eles apertem, nada acontece, e isso os enlouquece. Imagine a cena, eles diante de uma máquina de vendas apertando todos os botões, sacudindo, gritando, mas nenhum lanche cai, nenhuma resposta, nenhum prêmio. Esse é você agora. Antes, eles conseguiam algo de você. Talvez fosse atenção, talvez validação, talvez o simples prazer de ver você se partir e ainda assim voltar. Mas agora você está quieto, está calmo. Desconectou a tomada da máquina. E vamos quebrar uma ilusão aqui rapidinho. Eles nunca temeram te perder. Temiam perder o controle que tinham sobre você, porque se te valorizassem de verdade, teriam protegido seu coração, não testado ele. Teriam fortalecido o laço, não feito do amor um tabuleiro de xadrez emocional. Eles não queriam parceria, queriam marionete. E quando os fios foram cortados, o ego deles desabou. Epicteto disse: a única meta digna na vida é a liberdade. E é isso que o silêncio te deu. Liberdade de explicar, liberdade do chantagem emocional, liberdade de ser o fornecedor de afeto de alguém emocionalmente carente. E quando você parou de fornecer esse alimento, eles começaram a definhar. Eles não sabem lidar com o vazio. Por isso começam a aparecer. Talvez não com palavras, mas com postagens estranhas, histórias vagas, reaparições súbitas, tentando ver se você vai vacilar, se vai ceder, se vai reagir. Mas você não reage. Você permanece firme, silencioso. E esse silêncio expõe tudo. Porque agora, sem sua resposta moldando a identidade deles, só sobra o reflexo. E eles não gostam do que veem. É louco, né? As mesmas pessoas que te chamaram de intenso demais, emocional demais, difícil demais, agora sentem falta da energia que um dia tentaram controlar. Mas o jogo acabou. Você não está mais disponível para manipulação. Não está mais se candidatando a ser validado. Não está mais de plantão emocional para ninguém. E sejamos reais, isso não foi fácil. Ficar em silêncio não é natural quando o coração já foi barulhento por alguém. Quando você passou tanto tempo tentando provar seu amor, tentando ser entendido, mas chega um momento em que você entende ser mal interpretado por quem se beneficia dessa má interpretação. Isso não é amor. Isso é dominação. E você não nasceu para ser manipulado. Você nasceu para crescer. Agora, a cada dia em que você não reage, é como uma ferida no ego deles. Cada história que você não responde, cada mensagem deixada no vácuo, cada sorriso que você carrega, sem eles. Esse é o silêncio que eles não suportam. Porque ele diz, você não me controla mais. E isso destrói. Eles queriam que você fosse pequeno, previsível, fácil de decifrar, fácil de alcançar. Mas o seu silêncio fez de você imprevisível. E o ego odeia o imprevisível. Não consegue prever, não consegue manipular. Só pode assistir e se desesperar. Então repita comigo agora e escreva nos comentários: meu silêncio quebrou o controle deles. Que isso seja seu hino, que isso seja sua força.
Mostre a eles, a você e ao mundo que quando você para de alimentar o ego, os jogos acabam. Você não está quieto porque é fraco, está quieto porque finalmente é livre. Fica por perto, porque a seguir vamos mergulhar na dor que eles jamais vão admitir. A dor de perceber que você não silenciou para puni-los. Você silenciou porque cresceu. E essa verdade? Essa dói ainda mais. Número 7. Você não foi embora para ser lembrado. Você foi embora para renascer. Eu não me afastei para que você viesse atrás. Eu me afastei porque, finalmente, eu lembrei quem eu sou. Essa parte aqui, meus amigos, é aquela que eles nunca vão entender. Eles vão tentar se convencer de que você se afastou para provar um ponto. Que o seu silêncio é uma tática, um jogo, uma manipulação. Mas vamos ser sinceros, eles gostariam que fosse um jogo, porque jogos têm vencedores. Mas isso aqui, isso é crescimento. E crescimento não olha para trás. Você não ficou em silêncio, esperando que eles percebessem sua ausência. Você ficou em silêncio porque percebeu algo muito mais importante. O quanto você teve que se diminuir para manter aquilo vivo. Quantas vezes engoliu sua própria voz para manter a paz? Quantos dias usou um sorriso como curativo em um coração machucado? E chegou um ponto em que o silêncio deixou de ser uma escolha, virou necessidade, virou sobrevivência, virou renascimento. Pensa numa cobra trocando de pele. Ela não faz isso porque odeia quem foi. Faz porque continuar naquela camada antiga sufoca quem ela está se tornando. E foi isso que você fez. Deixou para trás a versão que implorava, que explicava, que aceitava o caos disfarçado de amor. Seu silêncio não é sobre desaparecer, é sobre se transformar. Eles acham que você está em silêncio para puni-los, que está esperando eles voltarem, mas o que não percebem é que você já não está mais na porta, não está mais olhando para o celular. Não está mais ensaiando discursos de encerramento na cabeça. Não está mais contando os dias. Está contando repetições, contando passos, contando bênçãos. Você está construindo, curando, evoluindo, enquanto eles continuam presos no mesmo ciclo, se perguntando quando você vai voltar. Mas a verdade é que você não pausou a história. Você começou outra. Já viu alguém plantar uma semente e ficar gritando para a terra? Ou cavando de 5 em 5 minutos para ver se germinou? Não. Eles confiam no processo. E você é isso agora. Seu silêncio é o solo. Sua cura está acontecendo em silêncio por dentro, poderosa, inevitável. E quando eles finalmente perceberem que algo lindo estava crescendo, você já vai estar em plena floração. Marco Aurélio disse: o obstáculo à ação promove a ação. O que impede o caminho se torna o caminho. E a sua dor, ela virou o caminho. Não foi o que te parou, foi o que te acordou. Você achava que ir embora era fracasso, mas agora sabe, ir embora foi o início. Foi o momento em que, sem dizer uma palavra, você tomou o poder de volta. Vamos quebrar mais uma mentira agora. Eles acham que silêncio é sinal de espera. Mas o que eles não entendem é que silêncio é sinal de conclusão. Conclusão de que você não precisa mais explicar seu valor, de que não vai mais implorar para ser escolhido, de que não vai mais aparecer inteiro por gente que só oferecia metades. Você não está quieto para ser lembrado. Está quieto porque não sente mais falta da pessoa que era ao lado deles. E sejamos honestos, é difícil não olhar para trás, difícil não mandar aquela última mensagem, não perguntar, você se importou? Mas você chegou num ponto em que fazer essa pergunta seria reabrir uma ferida, só para ver se ainda sangra, e você já sabe a resposta. E não precisa mais ouvi-la da boca de ninguém. Você não está deixando pistas, não está dando sinais, não está torcendo para que eles entendam um dia. Porque o seu silêncio é a mensagem,
E se eles não ouviram você quando você se quebrava para ser compreendido, não vão ouvir agora que você está inteiro. E essa, meus amigos, é a força que eles nunca esperavam. Então diga comigo e escreva nos comentários: eu fui embora para evoluir. Diga como um voto, porque é uma promessa. Uma promessa para si mesmo de que nunca mais vai se encolher para caber em ninguém. De que nunca mais vai se apresentar como espetáculo para ser amado. De que nunca mais vai confundir sobrevivência com conexão. Você não ficou em silêncio para ser perseguido. Você ficou em silêncio porque finalmente alcançou a si mesmo. Fica comigo, porque agora vamos entrar no depois. O momento em que eles assistem a sua paz de longe e percebem que não conseguem mais alcançar a nova versão de você. E é aí que o silêncio deixa de ser incômodo e vira devastação. Número 8. Deixe que eles se afoguem no próprio barulho. Você é a calma que eles não conseguem tocar. Você não se eleva gritando mais alto. Você se eleva tornando-se o silêncio que eles não conseguem escapar. Existe uma mudança linda que acontece quando você para de responder ao caos. Não porque está fraco, nem porque tem medo, mas porque finalmente encontrou paz. Uma paz real, enraizada, profunda, uma paz que já faz barulho por si só. Não um barulho escandaloso, não um caos disfarçado, mas aquele eco silencioso nos lugares que eles não alcançam mais, aquele som que assombra, porque eles esperavam que você se afogasse no mesmo ruído que eles criaram, que você se perdesse em pensamentos repetitivos, que mergulhasse na dor, que buscasse fechamento, que chorasse nas redes sociais, que postasse frases tristes para chamar atenção. Mas em vez disso, você desapareceu, dentro de algo que eles nunca se prepararam para enfrentar: a sua calma, sua serenidade, sua confiança silenciosa. E agora são eles que estão ofegantes, presos na mesma tempestade que criaram. Imagina um mar revolto, vento uivando, ondas quebrando com força. Essa é a mente deles agora. É a culpa, é o arrependimento. E você é a ilha ao fundo, intocada, fora de alcance. Quanto mais eles nadam em sua direção, mais percebem que não sabem como voltar, porque você não está mais onde te deixaram. Você nem é mais quem deixaram. Você mudou de endereço, emocional, espiritual e energeticamente. E não deixou endereço de retorno. A verdade é que eles nunca tiveram medo de te ouvir gritar. O medo deles era justamente o silêncio, porque o silêncio não oferece nada a que eles possam se agarrar, nenhuma briga, nenhum combustível. Só sobra uma coisa: o próprio reflexo. Olhando de volta para eles, no escuro. E agora, no mundo deles, um mundo saturado de distrações, de ruídos, de conexões pela metade e jogos movidos a ego. É você quem eles lembram nos momentos de silêncio. Você é a presença que ecoa quando a música acaba, quando a festa termina, quando o celular está sem notificações e a máscara finalmente cai. É nesse intervalo entre o barulho e o vazio que o seu silêncio grita. E o mais impressionante é que ele não implora, não corre atrás, não faz cena, ele apenas existe. Sereno, intocável, presente. Sêneca disse uma vez: como é um conto, assim é a vida. Não importa o quão longa ela é, e sim o quão boa ela foi. E o seu silêncio não é sobre quanto tempo ele dura, é sobre o que ele representa, é sobre a mensagem que ele carrega. Você não tem mais acesso à versão de mim que você desprezou. Não é sobre ausência, é sobre respeito. É sobre encerramento sem palavras, sobre colocar um ponto final onde antes havia apenas vírgulas dolorosas. Vamos quebrar uma mentira agora. Eles não sentem falta de você. Eles sentem falta do controle que tinham quando você reagia. Sentem falta da energia que você entregava sem pensar duas vezes, do alívio de saber que mesmo ferido, você ainda se importava. Mas agora, você esfriou.
E não por vingança, mas por necessidade. Você parou de se queimar tentando aquecer quem nunca sequer trouxe um cobertor. E não se engane, todo esse barulho que eles fazem agora não é paz, é desespero, é pânico disfarçado de calma. É a pergunta não dita: como foi que eu perdi a única pessoa que me perdoaria 1000 vezes? E eles vão tentar disfarçar isso, vão fingir confiança, vão até silenciar, tentando mostrar que estão bem. Mas o silêncio deles é diferente do seu. O seu é cura, o deles é castigo, autoimposto, tardio, profundo. Agora vão assistir você à distância. Talvez não curtam suas publicações, talvez nunca mencionem seu nome, mas vão conferir. Eles vão conferir, na esperança de encontrar rachaduras, de ouvir uma palavra, de ver um sinal de que você ainda está esperando, mas tudo o que vão encontrar é a sua calma. E essa calma, ela queima, porque é a prova de que eles te perderam. Não foi numa briga, nem num fim explosivo. Foi na forma mais poderosa possível, sem dizer uma única palavra, porque a verdadeira perda acontece em silêncio. A verdadeira virada não precisa de discurso. Ela se revela no comportamento, na ausência de respostas, na serenidade que resta quando tudo já foi dito e feito. Se esse silêncio falou com você, se tocou alguma ferida que agora começa a cicatrizar, compartilhe esse vídeo. Curta, inscreva-se. E, acima de tudo, envie para alguém que também precisa ouvir isso. Porque às vezes tudo o que alguém precisa é de um lembrete, que o silêncio mais alto é aquele que vem da paz, e que essa paz você encontrou.